Olá pessoal, você que vai ver esta live gravada, tá? Vamos falar aqui com Chico Otávio, um dos maiores jornalistas do país. Então, vou daqui a pouquinho chamá-lo para que a gente fale questões importantíssimas da questão criminal da GAS, que com certeza se comunica com o nosso recebimento. Então, vou aguardar só um pouquinho para chamar um dos maiores jornalistas do país. Quem tiver dúvida, é só dar um Google depois, Chico Otávio, que você vai ver o extenso currículo dele de casos importantíssimos. E a GAS é mais um. Então vamos esperar um pouquinho, vai dizendo aí de onde que você é, vamos voltando àquele calor humano que a gente sempre teve, tá? Aqui falando ao vivo, eu vendo o que vocês estão escrevendo, vocês me escutando falar, né? Não é o que eu falo que é importante, né? É o que nós falamos. Então vamos lá, tudo bem, Rafael, meu amigo? Diz de onde que você está falando, Goiás, terra maravilhosa. Dá um abraço aí em Artêmio, Búzios, cidade da minha esposa. Nova Friburgo é linda. Rio de Janeiro, dispensa apresentações. Guanhães, Minas, São Pedro, coisa linda. Niterói, cidade dos meus filhos. Meus 3 filhos nasceram lá. São Paulo, estive lá agora. Bahia, meu pai é de Serrinha, na Bahia. Fortaleza, lindo demais. Jefferson Paulo Reis, um abraço. Valparaíso de Goiás, lindo demais. Distrito Federal, dispensa apresentações. Búzios, já falei. Nilópolis, cidade da minha tia mora lá. Tijuca, nasci lá. Nasci na Tijuca, Rua Conde de Bonfim, 175, Hospital Naval Nossa Senhora da Glória. Cabo Frio, Maricá, Macaé, Cabo Frio, Pernambuco. Sem som, doutor, tá com som. Guapimirim, Rio, linda cidade, no pé da serra. Cabo Frio, Búzios, Belém do Pará, que lindo. João Pessoa, o Brasil inteiro conectado. Brasília, Florianópolis, cidade linda. Higienópolis, Santa Inês no Maranhão. Olha aí, Chico, você já tá vendo aí Itaboraí, né? Eu tenho escritório lá também. Pernambuco, São Bernardo do Campo. Eu tive no outro, né, no ABC, né? Eu tive em Santo André. Iguaba, aqui muito pertinho. Mossoró, Rio Grande do Norte, uma cidade linda universitária. São Pedro, Praia Linda, Arraial do Cabo, né? Dispensa apresentações. E vamos aí, tá? Já tem uns minutinhos. Vou chamar o nosso amigo São Gonçalo, foi criado lá. Araruama, cidade linda. Cascadura, no Rio de Janeiro, aquele rio de verdade, né? Silva Jardim, lindo, né? São Paulo, capital. Duque de Caxias, olha a nossa refinaria. João Pessoa, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Pará, eu ainda não conheço esse estado, mas eu vou conhecer. Vou chamar aqui o Chico Otávio e vamos começar a... Né? Eu já coloquei um vídeo aí que mostra o Gladson falando que tem o nosso dinheiro e dando um caminho para achar esse dinheiro. Chico, tudo bem? Boa noite. Você já viu que o Brasil inteiro está aí, né? Nossa, estou impressionado. Viu? Olha só, é o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Que bacana. Isso comprova a imensidão e grandiosidade do que nós estamos fazendo. A luta que os clientes da GAS estão tendo. Isso é uma questão nacional e com muitos também no exterior, muitos na Europa, que agora a hora se avança, né? Então eles não estão participando. Mas olha aí, quantos lugares, né? Realmente. Estou impressionado. Chico, não sei se é o seu celular, alguma coisa aí tá picotando. Aqui? Não sei se é o seu celular. Continua picotando? Parou. Que bom. Eu não estou mexendo em nada. Aceita um café aí, pessoal? Tá chegando. Não é muito hora, não, mas vamos lá. Chico, vai ter agora a live, tá? Depois isso vai reverberar. Vão ter os pós-jogos, né? Depois de live, das minhas lives, sempre tem um pós-jogo, vamos colocar assim. Não porque o Dr. Jefferson é isso, porque o Chico é aquilo, e por aí vai. Mas aqui o que me interessa,
é a solução do problema e a devolução do nosso dinheiro. Eu coloquei um vídeo aí, né, que o Gladson mais ou menos dá o caminho. Já passei para o administrador judicial, né, para a equipe dele, porque é uma pista, tá? Mas o que a gente vai falar aqui, claro, você pode entrar também nesse assunto se souber de alguma coisa, é a questão criminal do Gladson e da Mireles. É isso que a gente está querendo saber, né? O que você tem para nos falar? Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer estar aí na sua live, que é super assistida e muita gente realmente envolvida no tema. Então, doutor Gerson, eu queria começar dizendo o seguinte, que eu fiquei muito feliz com essa decisão do STJ, né? Porque isso é um passo importante nesse processo de indenização dos clientes, certo? E essa sempre foi digamos assim, um desejo meu mesmo, como repórter, de ver pelo menos alguma coisa voltar, né, para essas pessoas que sofreram muito, que são a parte mais fraca da história. Mais uma coisa, nessa minha história de cobertura de golpes aplicados em pirâmides financeiras disfarçadas de bitcoins, eu acho que talvez esse seja um dos primeiros, pelo menos um dos mais emblemáticos casos em que haverá o ressarcimento, pelo menos parcial, dos clientes. Você concorda, doutor? Concordo totalmente, totalmente. Até a Rental Coins também e a Brás Company vai para esse caminho. Vai, Tá? vai. Mas o seu som, Chico, tá um pouco baixo mesmo. Tem um pessoal falando, o seu som tá baixo, tá? Vou me Então, aproximar um pouquinho mais aqui eu e mesmo falar um pouco estou mais alto. escutando baixo ele, mas dá para entender bem, mas tá baixo. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Melhorou mesmo? Tá? Então, eu entendo que o dinheiro que está lá na falência comprovado não paga todo mundo ou não paga tudo a todo mundo, né? Ponto. Mas, tá? A gente tem a convicção que o Gladys e a Mireles, né, tem esse dinheiro, tá? E o vídeo que eu coloquei ontem tá lá no meu YouTube, mostra isso claramente porque ele dá o caminho. Né? Ele não só fala, como ele falou comigo, falou na CPI e falou com outros. Ele mostra, ele fala, ó, assim, 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 assado. Porque aquilo, Chico, foi uma reunião fechada com consultores, tá? Que ele tava brigando com os consultores que estavam preocupados Sim, eu se a lembro. empresa ia parar ou não. E Eu não tinha lembro. nada a ver com a Operação Criptos. Ninguém sabia nada. Mas já havia essa preocupação entre os sócios e os consultores, tal qual ali ele está brigando com eles. Tá? Só que nisso ele dá o caminho. Tá? Então, em relação à falência, que a gente não sabe nada ainda, quanto vai ser, como vai ser, tá? Eu tenho convicção que todos vão receber alguma coisa. Tá? E vai depender do Gladys e a Mireles para que todos recebam tudo. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas a gente vai lutar para isso. Isso eu tenho certeza. Eu e todos esses aqui que estão te assistindo agora. Tá? Então, a minha posição é essa. Maravilha. Eu queria falar, antes de entrar na questão criminal, a gente pode esgotar um pouco mais essa questão aí civil, né, indenizatória, empresarial? Claro, meu irmão. Então tá. Bom, um primeiro ponto importante, né? Já existe lá no administrador judicial, no AJ, que é o escritório Sveiter, um cadastro base de clientes, né, que se inscreveram lá, preencheram aquele formulário digital e está sendo feito um levantamento em cima dessa lista, né? E muito provavelmente, em algum momento, vai sair um edital com a publicação desses nomes. Um edital autorizado pela 5ª Vara Empresarial, cujos nomes foram organizados pelo administrador judicial. Esse editorial será tornado público, tá? Porém, doutor Gerson, quem não tiver o nome lá na lista do administrador judicial
terá ainda uma chance de se inscrever, porque vai ser aberto um novo prazo, né, posterior à publicação desse edital, para que as pessoas que não entraram nessa primeira listagem possam ser incluídas numa segunda listagem. Isso acho que é importante aí dizer. Eu apurei isso e isso só depende agora de uma decisão autorizativa da Justiça, da Quinta Vara Empresarial, para esse primeiro passo. Tá? Os valores, né, a serem devolvidos serão negociados entre os investidores e um escritório de mediação. Já existe um escritório de mediação nomeado pelo juízo da Quinta Vara Empresarial, que é um escritório até de São Paulo. Eu não estou me lembrando o nome dele, mas assim, também não sei. não Vou tentar ver quem são. Se você quiser, doutor Gerson, é que eu estou aqui no celular, é mais difícil. Mas eu cheguei a publicar matéria entrevistando o responsável por esse escritório. Publiquei matéria no Globo. Não lembro. Não lembro disso. É fácil de recuperar, tá? Então, muito provavelmente, esse escritório de mediação vai chamar um por um dos investidores, né? Um por um. E eu apurei, junto aos administradores judiciais, que existe, né, uma forte expectativa de uma remuneração, de um reembolso, de uma indenização, seja lá qual for o nome que se dê a isso, quase integral dos investimentos feitos pelos baixos investidores, né? Os investidores que investiram um pouquinho, mas um pouquinho que representa uma economia de uma vida inteira, entendeu? Agora, é claro, aqueles investidores milionários, né? Aqueles que investiram caminhões e caminhões de dinheiro, não vão seguramente receber esses caminhões e caminhões de dinheiro de volta. Mas existe uma esperança e muito provavelmente o dinheiro que entrar agora, né, que ainda não chegou, né, porque nesse momento, exatamente, a juíza titular da terceira vara federal criminal, responsável pela Operação Criptos, né, terceira vara federal criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, ela determinou um levantamento pericial dos bens que estão apreendidos. Então, vai ser primeiro feito esse levantamento, né, para depois se providenciar a transferência desses valores para a Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Então, vai lá da Justiça Federal para a Justiça Estadual, para que seja, digamos assim, providenciada o trâmite burocrático para iniciar as negociações individuais e o ressarcimento dos clientes. Bom, esse é um ponto. Agora, o que eu acredito, né, que é uma lógica lá, que não é minha, mas é do escritório que está cuidando dessa administração judicial, né? Eles vão estabelecer alguns critérios. Então, por exemplo, se um determinado cidadão investiu 10 mil reais em 2019 e recebeu, já conseguiu receber 20 mil reais de juros, né? Os juros prometidos no contrato do Gladson, eu acho que o escritório de mediação vai entender que esse cliente já está reembolsado, entendeu? Até para além daquilo que ele investiu. Agora, se alguém investiu em 2021 esse mesmo 10 mil reais e não recebeu nada, zero, nenhum tostão de retorno, esse cidadão terá direito a receber, na medida do possível, um valor ali entre qualquer coisa ali entre os 10 mil reais que ele investiu. O que você está dizendo, Chico, é uma expectativa Isso. ou uma razão? Isso. É o quê? Expectativa ou fato concreto? Isso é, a princípio, um critério que pode ser adotado pelo escritório de mediação na negociação com os clientes.
mas eu não estou dizendo que isso esteja amparado já por uma decisão judicial, mas é provável que aconteça. Não, sim, sim. O meu entendimento, né, é que todos devem receber no sentido de que o Gladson e a Meirelles têm que trazer o dinheiro, sob pena de crime falimentar. Claro. Tá? Todo mundo tem que receber tudo. O Gladson 5 vezes falou para mim assim: eu tenho dinheiro para pagar todo mundo, lá em Jericinó, olhando nos meus olhos. Falou na CPI que tinha. E o vídeo que eu coloquei ontem no meu canal do YouTube também comprova isso. Tá? Então, o certo é todo mundo receber tudo. Claro que o valor que vem para a falência, ao invés de estar sendo depenado lá na terceira vara criminal federal, né, que já pegaram lá 12 milhões de honorários, já levaram o carro, a Polícia Federal, coisa que nós vamos fazer pressão para devolver. Perfeito. Nada vai ficar para trás. Tem a questão da Igreja Universal, que recebeu uma doação, porque eu não doei nada, o dinheiro é meu, de 72 milhões. Eu quero esse dinheiro de volta. Nós vamos começar a provocar a Universal para vir. Pô, imagina mais 72 milhões na falência. Esse dinheiro não tem que ser deles, esse dinheiro é nosso e nós não vamos deixar para trás nenhum centavo. Tá? Então, realmente, né, esse dinheiro que vai vir, que eu não sei quanto é, ninguém sabe, porque está tendo a perícia, tal qual eu comuniquei isso no meu YouTube, que eu botei a decisão pública, o processo é privado, sigiloso, mas só que o documento juntado virou público. E ela falando exatamente isso, pedindo a conta para a juíza da quinta vara, tá? E aí, Chico, a gente entra na questão criminal que se comunica, tá? Você até no seu livro, né? Obrigado. Gente, o livro do Chico é maravilhoso. Ele conta a nossa história, tá? Conta a nossa história, tá? Eu sei que é difícil às vezes, mas ele conta a nossa história, tá? É importantíssimo, tá? Importantíssimo. Até, e eu já falei até com algumas pessoas, que até gera prova, por exemplo, a favor do Magnum, né? Que para mim hoje, desses que estão na Operação Criptos, é o único inocente, né? Mesmo que você ainda coloca aqui, por exemplo, alguns convertia o dinheiro, recebia, detinham, olha os verbos, cuidavam, né? Presidiam, operavam, advogava, e o Michel de Souza Magno, corretor das estrelas, adesão mais recente, mas atingiu grande carteira de clientes. Eu acho que só com isso aqui a doutora Rosália já tinha que absolver ele de cara, entendeu? Só pela sua apuração, porque a apuração gera justiça, né? Entende? E o cara, né, só porque vendeu, se botou um corretor de imóveis para alguns artistas, ele ficou, né, pela essa crítica às pessoas, às vezes bem-sucedidas, ficou nessa. Então, por mim, esse livro serviria de prova para o Michel Magno. Tá? Então, vamos entrar na questão criminal, Chico? Não, mas eu queria primeiro dizer, doutor Jefferson, o seguinte, que o ressarcimento dos clientes, como você acabou de dizer, tem uma forte conexão com o processo criminal. Porque, evidentemente, e eu ouvi isso aí de vários advogados, essa atitude vai ajudar a defesa dos réus do processo lá da terceira vara, crime contra o sistema financeiro nacional. Agora, eles precisam de botar isso na cabeça, entendeu? Eles não vão ficar com esse dinheiro, eles não vão ficar com esses bens, essa vida milionária que eles amealharam com o dinheiro dos investidores. Eles precisam devolver esse dinheiro a quem sofreu para poder botar lá o seu investimento, que acreditou e tal. Então, eu acho que, para mim, tem uma forte conexão, né? A questão criminal, ela é complexa, porque eu acho que, para mim, a ação principal contra os gestores da GAS continua sendo esse processo que corre na terceira vara criminal federal do Rio de Janeiro, né? Por crime, basicamente crime contra o sistema financeiro nacional e formação de organização criminosa, né? Eles estão respondendo por isso.
e serão julgados em algum momento, né? Sabe que a justiça no Brasil é lenta, talvez ela seja um pouco mais acelerada em decorrência da situação de pelo menos um réu preso, né? E a Mireles continua lá naquela nossa eterna dúvida, né? Temos uma informação que eu reapurei e sempre que eu procuro as minhas fontes, elas confirmam que a Mireles está detida por conta de problemas no seu status, né, de turista nos Estados Unidos. Ela estaria com visto vencido e estaria para ser julgada por alguma corte americana com o risco de ser deportada ou para o Brasil ou para a Venezuela. E os outros réus estão respondendo em liberdade, né? O caso do Gladson tem uma particularidade, que ele também responde a processos criminais, processos por homicídio, né? Um homicídio consumado e 4 praticados, e 4 tentados. E um consumado. E um consumado. Esses processos correm pelas varas estaduais de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Então, muito resumidamente, é essa questão. E só para voltar aqui ao tema do ressarcimento, né? Não sei se eu posso chamar assim, indenização, esse dinheiro que está sendo transferido, ele vai ser usado basicamente para pagar os clientes, né? Eu não sei, mas provavelmente, numa ordem de prioridade, eles vão começar pelos pequenos investidores e alguma coisa desse dinheiro vai custear a operação, porque eles vão montar uma estrutura para fazer isso, né? Para checar se aquela pessoa que está reivindicando tal valor tem realmente direito a receber esse valor, ele tem que ter um comprovante. Ninguém olha, eu pô, gente, 10 mil reais, eu quero meu dinheiro de volta, não. Ele vai ter que comprovar, no mínimo, com esse contrato com a AGS, o comprovante de depósito, ele tem que fazer algum sistema, algum critério vai ser utilizado para poder checar se o ex-cliente tem ou tem direito à indenização alegada, ao valor alegado. Tem muita confusão na lista, com certeza. Claro. Né? Mas a gente precisa tem sempre entender. picareta, né, doutor Jefferson? Deixa eu fazer um comparativo. A falência da Rental Coins. Sim. Tá? A falência da Rental Coins, a Rental Coins pegou toda a lista de credores e entregou para o administrador judicial. Isso aí economizou 1 ano de tramitação dessa falência. Tá? O que a GAS fez? Não entregou a lista. Ainda houveram muitas pessoas falando, não bota o nome, não. Agora essas pessoas estão vindo falar comigo me pedindo ajuda e eu estou falando, cara, procura quem falou para você não botar na lista. Porque se você precisar de um advogado, você cobra dele para ele pagar. Porque eu falei que não é prejuízo ter um nome na lista. Tá? Não tem prejuízo nenhum. Então, já é uma coisa impressionante como a GAS não deu uma colher de chá para os seus clientes. Uma. Foi incapaz de fornecer a lista. Normalmente, no processo de falência, a empresa em processo falimentar, ela fornece a lista para publicação do edital. O escritório teve que montar uma equipe para poder fazer isso por conta própria e gastando dinheiro do investidor. Impressionante, cara. E você tem gente que defende, sabe? Infelizmente, e eu vi isso, eu estou aqui desde o começo. Um monte de gente já veio, já foi embora, falou um monte de besteira, ganhou dinheiro, montou associação, deu golpe, foi embora. Hoje o pessoal da associação que montaram ficam falando comigo, doutor, poxa, me ajuda, porque a associação aí, a NC Cripto que montaram lá atrás, falou que ia, que não sei o quê, e sumiu. Eu falo, procura as pessoas que abriram, que receberam o seu dinheiro e vai lá, porque no final o pessoal começa a vir em mim, tá? Essa é a grande questão, tá? Então, o que acontece? Essa lista de credores,
né? Ela tem muito problema porque imagina um escritório montar essa lista do zero. Isso nunca aconteceu em E nenhuma custa. falência. Nenhuma falência. A empresa, como Boa, você falou, boa, ela bom entrega a lista. detalhe. Mas agora, né? E eu fui vendo isso ao longo do tempo, que a GS não estava colaborando com o cliente, não estava. Muito também por culpa de alguns advogados que chegavam lá, não, pode deixar que em uma semana eu vou te soltar. Tá entendendo? Em uma semana eu vou te soltar. Então, assim, foi uma situação muito complicada, tá? Mas a GAS, o Gleidson e a Mireles, em nenhum momento contribuíram para resolver. Nunca houve um pedido de acordo. O pessoal pode falar que eles quiserem. Cara, eu estou falando o que está no processo, que o que está no processo é o que vale. O que está aí, A e B e C falando, para mim isso não vale nada, né? Exatamente, exatamente. As pessoas têm que parar de se deixar enganar. Até hoje, ainda se iludem com a fake news. O melhor caminho é o caminho jurídico das instituições, né? Da justiça constituída. Existe uma vara que está cuidando do caso, é a Quinta Vara Empresarial, por livre distribuição, que tomou decisões, que constituiu um administrador judicial, que está recebendo dinheiro. Gente, só tem esse caminho, não tem outro. Quanto mais fake news, quanto mais boataria, é mais dinheiro gasto, mais tempo que vai demorar para esse dinheiro chegar na conta do lesado. É isso, você está corretíssimo, doutor Jefferson. Então, vamos lá, ô Chico. Ok, tá? A Mireles continua presa, Sim. né? Você entende que é mais fácil ou menos difícil ela ser extraditada para o Brasil, tá? Ou deportada para a Venezuela? Olha, tem um problema sério, eu acho até que eu já cheguei a discutir isso aqui, que é a arrogância da autoridade americana, no sentido de não cooperar com as autoridades brasileiras. Só existe cooperação quando é crime de tráfico de drogas, quando é crime gravíssimo. Quando é crime ligado ao sistema financeiro, eles fazem ali um corpo mole, muitas vezes entram em negociação com o réu lá nos Estados Unidos e não dão satisfação, fazem acordo e tal, e a pessoa fica por lá, o governo americano embolsa uma grana e vida que segue. Então, assim, é difícil dizer, doutor Jefferson, eu acho, se ela, como alega, né, como ela diz, ela requereu a cidadania brasileira por ser considerada uma foragida política, né, que ela me mandou dizendo, eu acho que o destino dela é o Brasil, volta para o Brasil. É a minha Eu, intuição, mas é um chute que eu estou dando aqui, tá? Eu quero deixar claro isso, foi um chute. eu gosto de falar com os clientes que todo mundo tem uma afirmativa, né? Mireles não foi presa, golpe no golpe. Gente, Isso aí. a prisão da Mireles foi um comunicado oficial que saiu no site do Ministério da Justiça, gente. Por favor, vamos ficar com as informações oficiais. Não dá para a gente discutir no mundo paralelo. Eu gosto do Dr. Gerson, que ele vai ali no ponto, né? Sabe muito mais do que eu. Pô, ele é um repórter nessa hora, chega as informações até mais rápido do que eu, e eu gosto disso. É por aí que se vai, doutor Gerson. Você vai em cima das decisões judiciais, e é nisso que a gente tem que confiar. Eu acho que, ponto. Chico, no seu livro você conta a história da Mireles, tá? Existe, caso ela seja deportada para a Venezuela, existe alguma possibilidade de a gente achá-la para que ela responda? Bom, nós sabemos que hoje as relações do Brasil com a Venezuela estão muito complicadas, né? Inclusive, o governo brasileiro não reconhece o governo reeleito da Venezuela, que é o governo Maduro. Isso pode ser uma dificuldade num eventual acordo de cooperação, se ela voltar para lá. Agora, isso, doutor Gerson, não impede um trabalho que está sendo feito, né? Paralelo, e a gente não falou disso hoje, paralelo à transferência desses valores da Justiça Federal para a Justiça Estadual, que é uma espécie de investigação internacional entregue a escritórios especializados que estão rastreando os bens de Mireles e Gladson mundo afora, né? E se isso for achado, isso vai ter
uma consequência positiva para o processo de falência, porque esse dinheiro, né, a revelia desses antigos gestores da GS será trazido para o âmbito do processo de falência. Isso eu posso te garantir, é um processo que está em andamento. Você viu o meu vídeo de ontem? Pô, não Que o cheguei a Gladson... ver. Ontem eu não consegui ver. Entendi. Que eu ia te perguntar o que, que você acha do que ele falou, né? Mas aí eu pulo essa pergunta. Mas aquela live que ele fez pouco antes da prisão, que tem uma... É, isso aí. Eu acho que você já viu, né? Eu lembro sim. E o que, que você acha daquele vídeo? O que, que você acha? Você acha que ele está falando mesmo? É a sua opinião? Que tem dinheiro por aí, eu não tenho dúvidas, tá? Que tem dinheiro espalhado pelo mundo, zero dúvidas. Agora, eu acho que muita coisa eles já gastaram, né? Você vê uma imagem dele dando um carrão, assim, 0 km importado como é que é, com laço de fita vermelha, né? Na casa lá de luxo que ele tinha na Moringa. Então, assim, cara, infelizmente, né? A economia dessas pessoas, muitas delas humildes, serviu para bancar essa vida nababesca desse casal e dos outros sócios da GAS, né? Infelizmente. Então, esse dinheiro que foi gasto com essas compras dessas coisas, né? Com essa vida luxuosa, de viagens internacionais e tal, esse dinheiro não volta mais. Não volta mais. Esse foi Entendi. embora. Mas tem dinheiro espalhado por aí, sim, com certeza. Eu vou até responder um questionamento de uma cliente, uma irmã da Valéria, né? Que ela botou, eu fixei, que ela diz que a falência foi baseada em mentiras, né? Se é mentira ou não, não sei. Eu acredito no que está ali no processo. Não existe mais nenhum recurso pendente, tá, para falência. Não existe. Só um que subiu para o STJ para dizer, buscando que a falência venha aqui para Cabo Frio. Que para mim é indiferente. Bom que está a 70 metros aqui do meu escritório. Gente. Tá? Então, qualquer mérito da falência, tá, caiu por terra. Qualquer situação contra. Tá? O Ministério Público entrou contra a falência, dizendo que era uma empresa criminosa. Tá? Não estava elogiando a empresa, não. Tá? Entrou dizendo que era uma empresa criminosa, então a empresa criminosa não vai à falência. Foi essa a tese. E caiu por terra. Então, tudo isso que a falência é ilegal, isso tudo caiu por terra. Não há mais o que falar sobre isso. Tá? E tem também mais um caso, Chico, que até o irmão aí, Ney, Ot14, tá? Ele fala, né, que um consultor, e isso tem realmente se espalhado aí pela internet, disse que quem estiver na lista de falência não irá receber o restante. Olha, primeiro eu vou dar um conselho. Eu não entendi, picotou, repete. Tem aqui, ó, não sei se você consegue ler aqui no fixado, tá? A pessoa dizendo que um consultor falou que quem estiver na lista não vai receber. E eu vou dar um conselho jurídico, tá? Primeiro, quem está falando isso para as pessoas pode incorrer em um crime, porque está incentivando as pessoas a não exercerem um direito, tá? E pode ser que, como está vindo ordens de dentro do presídio, essa pessoa pode adentrar, como muitas já adentraram, na ação criminal e na formação de organização criminosa. Então, cuidado, tá? Ao falar, para que você não apareça a sua foto, como eu já botei de um consultor aí, tá? Que foi incluído na ação criminal, porque fala muita besteira, tá? É o chamado da lua, né? Como nominaram ele. Então, em relação a isso, é o que eu tinha a dizer. Doutor Jefferson, as pessoas têm que acreditar. Eu não estou pedindo para acreditar em mim ou acreditar no Jefferson Brandão. As pessoas têm que acreditar nas fontes oficiais, nas decisões que são tomadas pela 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, pelo Superior Tribunal de Justiça. Pô, meu Deus, gente, são as instituições da República
Então, por favor, parem de acreditar em fake news, né? E acreditem naquilo que está sendo feito oficialmente. E essa indenização será paga. Quem não se inscrever porque acreditou lá no boato que um consultor espalhou, vai ficar fora. E quando o dinheiro acabar, não adianta reclamar porque não recebeu nada. Teve a sua chance. Eu li agora uma dúvida aqui de alguém que diz assim, ó, eu não vi o meu nome na lista, acabei de ler. Não tem problema. Vai sair uma lista oficial, publicada digital, e posteriormente será aberto um novo prazo para inscrição dos nomes que não aparecem nessa lista oficial. As pessoas terão mais do que chance de se inscrever lá. Só precisam, sim, comprovar efetivamente que fizeram investimento. Isso é uma questão central. Se não comprovar, não vai receber. Mas, se comprovar, tem chance de receber. E quem está ali no patamar baixo tem chance até de receber integralmente aquilo que investiu. Chico, em relação aos crimes contra a vida, tá? Você apurou alguma coisa em relação a quando vai ser o julgamento? Como é que vai ser? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma nova conversa, porque aí isso vai demandar uma apuração, não é uma apuração só, porque é mais de um processo, e a gente foca nesse ponto, entendeu? Eu apuro, porque eu pensei que hoje a gente fosse discutir mais essa questão. Eu me preparei para discutir aqui a questão da vara de falência, né? Eu apurei e fiquei em cima disso. Como você trouxe essa questão criminal, eu peço para a gente ter uma outra oportunidade só para debater a questão criminal. O que você acha, doutor Gerson? Ah, tá ótimo. Então eu me confundi porque eu falei para o pessoal que a gente ia debater a questão criminal. Mas eu acho Tá? que o que está quente agora, né, não é? Não, sim. É até porque eu acabei de receber a confirmação da equipe do AJ que ele vai fazer uma live comigo na quinta-feira às Olha que 20 bacana. horas. Que Tá? legal. Porque ele quer esclarecer algumas coisas, até de umas questões aí de pessoas acusando a juiz e ele de organização, entendeu? Então, assim, o negócio parece que vai ficar meio feio. Então, na quinta-feira, às 20 horas, tá? Eu vou fazer uma live com o administrador judicial Sérgio Ziveiter. Tá? Então, Chico, em relação à falência, você tem ideia, você apurou, tá? Qual o valor que tem lá? Não, esse valor assim, seria uma irresponsabilidade agora, doutor Gerson, falar desse valor, até porque tem uma parte que é em criptomoeda. Então, é por isso que a juíza da terceira vara criminal federal pediu a perícia dos valores que efetivamente estão apreendidos na Justiça Federal. É só depois disso que nós teremos uma ideia mais clara desses valores. Eu prefiro esperar um pouquinho e dar para a gente não cair, não ficar alimentando mais de boataria, eu prefiro ficar com o valor oficial. E tão logo eu saiba desse valor oficial, eu vou repassar no primeiro momento para você, doutor Gerson. Pode ter certeza. Você apurou, Chico, alguma coisa, né? Até pelo conhecimento que você passou no seu livro, né? Queda Livre. Cara, eu falo, quem puder, tá? Cara, eu indico fortemente a adquirir. Cara, se o livro não fosse bom, eu falaria aqui, pô, Chico, não gostei. Pô, mas o livro é bom, o livro é justo, né? E esse caso do Magnum mostra a justiça, porque se você fosse um cara que estivesse querendo lascar com todo mundo, você também pegava ele aqui e arrebentava com ele, mas não. Você, para mim, o Magnum vai ser absolvido, eu confundo absorvido com absolvido, que é o nome do meu livro. Absolvido. Ele vai ser absolvido por causa do seu livro. Tá? Olha, o seu livro fez o trabalho do advogado deles. Deixa eu lhe dizer uma coisa assim muito importante. Eu não tenho raiva dos personagens das minhas reportagens, entendeu? Eu tenho 40 anos de profissão, né? 25 anos só no Globo. Hoje eu estou na Rádio Tupi e dou aulas, né? E faço alguns trabalhos paralelos de freelancer. E o que me encanta é uma boa história. Sem dúvida, essa foi uma... Jornalisticamente, é claro que a gente sabe que as pessoas sofreram, foi um drama para muita gente e tal, mas do ponto de vista jornalístico tem um forte apelo.
E eu me apeguei a isso para escrever junto com Isabela Palmeira, né? Na verdade, o livro não é só meu, Claro. é meu e dela. Essa história completa, que foi sendo publicada aos poucos, de uma forma picotada na mídia, e a gente deu ali uma linha narrativa única para ela, né? Construímos uma história com princípio, meio e fim desse caso. Fim não, porque para mim esse caso ainda é uma história em aberto, né? Quem sabe em algum momento nós, Isabela e eu, sejamos obrigados a fazer um último capítulo em cima desses últimos fatos. E eu espero que esse capítulo tenha uma notícia boa, né? Que o livro finalmente se encerre com uma notícia boa, que é, para mim, só tem uma notícia boa: o ressarcimento dos clientes. Ô, Chico, olha só. Até, ó, Dr. Jefferson, você quando publicou o seu livro, você acreditava na boa índole da empresa. Acreditava totalmente na boa índole. Acreditava mesmo. O meu livro é uma prova de como eu defendia a GAS. Só que eles não deram o feedback, né? Aquela coisa de que, não, calma aí, a gente está querendo colaborar com os clientes, queremos devolver o dinheiro, entendeu? E assim nós vamos. Mas então não foram. Então, o meu livro 2 vai ser uma outra pegada, né? Porque eu estou escrevendo, tá? A nossa história, escrevendo, é necessário que fique registrado. E com isso, Chico, eu te pergunto o seguinte: o que você foi fazer no programa do Bial? Falar do livro, né? Falar do livro porque interessou ao Bial, né? Foi uma conversa ótima. Está disponível, inclusive. Depois do teu gesto, tenta botar o link lá. E a gente conversou um pouco mais desse fazer jornalístico, né? Em cima de uma história como foi essa do Gladson. E assim, o Gladson foi um exemplo, né? Ele simbolizou o momento em que vários outros esquemas de pirâmide disfarçados de investimento em Bitcoin aconteceram na esteira da pandemia, né? Não foi só ele, né? Eu vi aqui, mas e os outros? Os outros também foram presos, né? Os outros também estão sofrendo processos judiciais. Os outros também tiveram seus bens apreendidos. Não foi só o Gladson, não. Ele não é o único caso em que houve justiça. E tanto assim, né, que hoje você não vê mais essas pirâmides acontecerem. Acabou isso, né? Não, tem sim, Chico. Tem sim. Mas Chico, como tem tem gente sim. boba, né? Como Tem tem gente sim. boba. Tem uma tal. Olha só. Tem uma tal de. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Tem uma tal de VAS. Parece igual a alguém? Eita! Entende? Até essa irmã Valéria de Souza Peixoto, que eu gosto muito dos comentários dela. Às vezes ela me critica, mas ela sabe criticar, né? Tem assim um grau cultural muito grande. Um monte de pirâmides deixou de pagar e a justiça não foi atrás de ninguém aqui em Cabo Frio. Gente, Foram Francilei em, Valdevino em da cima Silva. foram em cima só da. Realmente, aqui em Cabo Frio, um monte de gente lesou um monte de gente e teve gente aí que foi até candidato a vereador aqui, que lesou um monte de gente e teve Mas a FCL e teve muitas, Oregon, mas muita. Entende? Então, ela tá certa no que ela tá falando. Tinha que pegar todo mundo. Tá? Chico, Francisley Valdevino da Silva, Antônio sim. Ais, todo Não, mas mundo eu estou falando do pessoal de Cabo Cabo Frio. Frio, Tá. tá? Outra coisa, Chico, é verdade, é real, né? Que algumas pessoas já me disseram, né? Falando do Bial, que aquele programa Linha Direta tá fazendo um programa sobre a GAS? Olha, tinha uma ideia sim, mas o programa saiu do ar, né? Ah, saiu Infelizmente do ar. saiu porque não houve ali houve uma certa dificuldade econômica, né? E o programa não seguiu. Mas era uma ideia sim, era uma Entendi, ideia. entendi. E o tal do filme? O filme está indo, olha só, filmes eles obedecem a um processo um pouco mais lento, né? A Boate Kiss é uma série que saiu só agora no passado e o fato ocorreu, sei lá, 4, 5 anos atrás. Então, digamos assim, o tempo do filme
não é ao mesmo tempo do fazer jornalístico, entendeu? Porque demanda investimento, renúncia fiscal, captação de recurso, roteiro, montagem de elenco. É um processo industrial meio lento, mas ele está andando. Ele está andando. Chico, para a gente finalizar, por favor, apure a questão dos processos criminais, que eu pensei realmente, eu me confundi. Vamos. Peço perdão a porque eu todos. entendi que a gente ia falar de desculpa, eu achei assim, só pode ser. E eu entendi que a gente ia falar Aí dos eu criminais. Então, foquei, mas não tem problema não. peço perdão a todos pelo meu equívoco, tá? E a gente vai voltar depois que você falar, ó, apurei, tá? Peço que você volte, tá? O livro do Chico, cara, eu indico mesmo, eu gosto de ler. Então, eu gosto de indicar, dar livro de presente, porque eu adoro ler, eu vivo lendo. E dá para comprar pela internet. Então, né? Amazon, queda livre, eu adoro estudar. Eu adoro estudar, estou fazendo uma faculdade de teologia, entendeu? Então, eu indico. E, Chico, quando você apurar, você fala comigo, tá? Que aí a gente marca, tá? E, pessoal, quinta-feira, 20 horas, eu e o administrador judicial, tá? Vamos estar aqui respondendo, ele, né? Eu perguntando e eles respondendo. É importante que eu já tenho uma relação de perguntas para fazer a ele, mas é importante que você mande as perguntas para eu poder, às vezes eu não esqueço, tá? Claro, mas que a gente possa seguir. Chico, obrigado, tá? Caso o Magnum, o Michel Magnum esteja assistindo, meu abraço para você, que você foi o grande injustiçado nisso tudo, né? Em relação à prisão, perdeu o nascimento da filha, né? Na hora que você sair disso aí, eu tenho certeza que a União Federal te deve uma grana, tá? Te deve uma indenização. É a minha convicção de coração, tá? Então, que Deus abençoe a você, Chico. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês, clientes. Deus abençoe ao Michel Magno. Quinta-feira, 20 horas, com Sérgio Ziveiter, administrador judicial. Um grande abraço a todos. A live completa eu vou colocar no YouTube. Deus abençoe. E nunca se esqueça. Chico, repete comigo também. Nós temos direito. Nós temos direito. Isso aí. Um abraço.